Porque alguns meses atrás você já afirmava isso sobre a COP30 e agora que ela começa, essas previsões se concretizam, se tornam de fato verdade? Olha só, Henrico, na verdade eu me baseei primeiro na história pregressa da COP28 e da COP29, que você estava falando com o Bruno sobre a captura da COP30 pelos lobbies corporativos. A COP28 já foi isso, a COP29 ela foi algo dramático, quando o CEO da COP foi gravado conversando com pessoas de empresas de petróleo, dando a entender que nada que fosse negativo para as empresas seria aprovado na COP. E como acabou não acontecendo nada de ruim para as petroleiras. E essa semana mesmo, eu publiquei um texto no meu blog alertando assim, o crescimento da participação de lobistas de petroleiras, principalmente, podemos falar da particularidade da COP30, o que está acontecendo em Belém. Mas na COP28 e 29 houve um crescimento acelerado de lobistas das grandes petroleiras, inclusive da Petrobras, interferindo diretamente nos documentos. Então, quando a gente olha essa situação, também temos que olhar a situação do chamado sistema multilateral, ONU e todas as suas agências, que estão numa crise dramática. Então, e quando a gente vê que o maior poluidor do planeta, ou o segundo, né, dependendo das contas hoje, China e Estados Unidos lideram as emissões, sequer manda uma... O governo americano não mandou ninguém. O que é bom, por um lado, mas também demonstra o esvaziamento que acompanha, porque os americanos não se comportam sozinhos. Eles têm seus países mais obedientes e quando os americanos não vêm, esses países não vêm ou mandam delegação de segundo ou terceiro escalão, ok? Então, só para tratar da influência das corporações e também do esvaziamento que nós temos, o número recorde de participantes, não sei se as pessoas acompanham, foi na COP de Paris. Do Acordo de Paris foi um número recorde, 192 participantes. E a COP30 estava, até uns 10 dias atrás, com dificuldade de garantir um número mínimo de delegações para qualquer coisa ser assinada. Isso não é à toa. E eu tenho que dizer que o sistema multilateral criado em Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial, pelos vencedores da guerra, não está em crise à toa. O que realmente está em crise é o sistema capitalista. Aí alguém pode dizer, o sistema capitalista sempre esteve em crise, desde 1840, desde das barricadas da Comuna de Paris, está em crise. É verdade, só que o capitalismo tem tido uma capacidade, uma plasticidade para se ajustar no tempo. Só que essa plasticidade está chegando num esgotamento. Então, toda vez nós sabemos também, né, Henrico, quando as burguesias centrais se veem em dificuldade, o que elas fazem? Elas fazem guerra. E como a principal indústria capitalista desde muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, uma combinação de arma e veneno químico, veneno agrícola, que são as grandes indústrias, a gente vê que nós estamos chegando numa situação limite para o sistema de Bretton Woods. E o que surge em contrapartida também não é muito animador, né? Porque quando a pessoa, não, que o BRICS, que a Rússia e China, a Índia, olha, se a gente for depositar nossas esperanças no governo, nessa combinação aí do BRICS, nós estamos mal parados pra caramba, né? Porque são os grandes poluidores do planeta, são governos autoritários, a Índia e a Rússia, vamos falar a verdade, mesmo a Rússia, são um país de governo de extrema-direita, né? E aí a gente fica dourando a pílula e tirando o bode da sala. Então, por isso tudo, eu lamento dizer que o mínimo de... Nosso compromisso como cientistas e como militantes de esquerda é fazer uma análise científica da situação. Então, por mais que seja legal ter aquelas pessoas fazendo aquelas atividades paralelas, porque minha expectativa que, se sair alguma coisa de bom de Belém, não vai ser a reunião oficial, ok? Vai ser da cúpula dos povos, vai ser das coisas que estão acontecendo, a revelia da cúpula oficial, ok? Se a gente tiver alguma coisa para tirar de positivo de Belém, é a cúpula dos povos e o que está acontecendo lá. Mas, mesmo isso, tem uma captura, né, Henrique? Que é uma captura de certos setores que não querem fazer uma leitura mais radical do colapso climático que a gente está próximo, né? Que é o negacionismo sutil, né? Vamos dizer isso, que também tem muita gente dentro das ONGs ambientalistas que não quer que o capitalismo acabe. Elas prosperam na crise capitalista.
Então, por isso, não precisa ser profético, é preciso só analisar e utilizar o método. E o método é dialético, né? Vamos ser claros também, né? Então, não precisa, inclusive, ser grande sumidade analítica se a gente pegar o método dialético e aplicar e tentar equacionar múltiplas intersecções que estão acontecendo. Aí desde a COP29, quando mandaram para Belém, dava para saber que seria um outro fracasso. Até porque o mandato, a gente tem que entender qual é o mandato dessa COP. O mandato dessa COP é criar mecanismo de mercado para conter a crise climática, o colapso climático que o capitalismo e o mercado criaram. Então, meio que dá... eu vi esses dias uma frase muito interessante do Paul McCartney, é como dar cigarro para canceroso, né? Com câncer no pulmão, dá um monte de cigarro falsificado e fuma aí, meu filho, que o teu câncer vai passar. Não vai funcionar, né? Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.